dessa ambição, né? Dessa ambição interior, falar um pouquinho de mansidão, e a mansidão tem muito a ver com paz, né? E está sendo um assunto muito comentado durante essa semana, né? 2 semanas. Tá tudo bem com vocês, meninas? Deixa eu só ver se tá, como que está aqui minha iluminação. Prontinho. Vocês não acreditam que hoje eu acordei com a garganta ruim? Meu Deus. Tomar café para ver se melhora. Eu não sabia que café melhorava a garganta, não? Também não, aí vamos testar, ué. Bom dia, minhas queridas. Bom dia, Suzana. Ouvi a música me tocou muito, obrigada. Raunita, Priscila, Márcia, eu vi seu depoimento lá. Que benção, resposta de oração na vida da Márcia. Ela agora é a líder do ministério, de um bebezinho que nasceu, Ministério dos Surdos. Lindo, minha filha. Lindo, lindo. É igual você fala. Ai, Vaneide, é porque não é agora. O agora aconteceu. É verdade. Linda ela interpretando, coisa mais linda. Que estrutura, é de Deus. É o tempo mesmo, a gente vai aprendendo. Lindo, lindo. Priscila, nós estamos aí. Vamos orar? Eu vou orar. Eu vou orar aqui mesmo e já fico comigo, depois eu vou passar para a Priscila. Eu vou tentar não estender muito hoje, tá? Vou deixar para vocês refletir muito. Terça-feira que vem vai ser sobre contemplação. Vou passar algumas referências para ter base bíblica para vocês verem e entenderem, né? Que quem foi o Criador foi Deus, mas quem contemplou e nos ensinou foi Deus Filho, né? Nosso Salvador, o nosso Jesus Cristo, tá bom? Nós vamos fechar o sétimo princípio, porque ficou essa ambição, né, em busca da harmonia interior. Isso é muito bom. E é para nós, a igreja, a noiva, a noiva do nosso Senhor Jesus Cristo, as mulheres do reino de Deus. E nós vamos compreender um pouco. Não quero estender, Márcia, na hora que for 8 horas você me fala, eu vou tentar ser bem sucinta, né? Tá bom? Então vamos orar, feche os seus olhos e agradeça tanto como nós somos abençoadas com bênçãos, com graça comum, que é no nosso dia a dia, e a graça redentiva. Deus, obrigado pelo dom da existência. Obrigado, Senhor, eu não esqueço. Obrigada pela fauna, pela flora. Obrigado pelo esse equilíbrio que é possível, sim, porque nós olhamos aos nossos olhos perceptíveis. Obrigada, Senhor, porque o Senhor tem visitado os nossos lares. Tu sabe a necessidade dos nossos lares, a minha necessidade, a necessidade de cada uma dessas mulheres. Tu és o Deus presente. E nós estamos sentados à mesa e eu te chamo, vem sentar na mesa, o Abba Pai, nosso Paizinho amado. Jesus, Mestre dos Mestres, vem sentar à mesa. Deus Espírito Santo, sustentador de toda esse anseio, essa fome que nós somos chamados assim de famintas. Nós queremos mais de ti. Traz para nós sabedoria e revelações do alto. Senhor, vem fortalecer os nossos neurônios. Nós estamos falando muito de inteligência, de racionalidade. Senhor, vem fortalecer os nossos neurônios, que multiplica. Vem tirar toda distração, todo cansaço mental. Nós queremos mais de ti, Senhor. Nós queremos mais de ti no mundo físico. Nós queremos mais de ti no nosso mundo das nossas emoções. Nós queremos mais de ti e conhecer mais também do mundo espiritual, porque é sério o mundo espiritual. E nós precisamos estar, Senhor, atento de forma natural com a nossa inteligência e com a sabedoria que vem de ti e as suas instruções. Em nome do seu Filho, em nome de Jesus, amém. Amém. Aleluia. Aleluia. Muito bom. Muito bom. A gente ora e engraçado, né? Fazer muito que eu não conseguia dizer isso para vocês aqui agora, né?
a gente falar assim, sabe quando você está orando e seu coração está ali naquele momento trazendo a convicção para o seu mundo físico? Era uma experiência muito rara, porque quando a maior guerra que eu passei na minha vida foi assim, o Senhor está me ouvindo? Você já viu quando o filho está chamando muito pai, mãe, pai? E a gente, às vezes, quando eles é pequenininha, chama a gente demais, né? E a gente dá tipo aquela, o silencinho, faz de conta que não está ouvindo eles. Isso a gente está falando aqui de forma natural. E às vezes eu, como filha, eu fico assim no pai. Pai, tô orando. Pai, o senhor está me ouvindo mesmo? O senhor está me ouvindo? E hoje, agora, aqui nesse momento de oração, e já tem umas 2 semanas, como que quando eu oro, o meu coração está é, sendo reavivado e trazendo uma força muito grande, assim, de todas as intempéries. Falei assim, eu tenho um pai que está me ouvindo. Ele não enviou a minha resposta ainda, mas ele não está tão distante. Então, eu estou tendo com todos esses estudos, a gente caminhando junto. Olha tanto que eu oro hoje, entendo o significado da oração e o meu coração está amadurecendo com esse sentimento, essa convicção de na hora de estar, assim, o Senhor está me ouvindo. As pessoas falam, mas eu tenho certeza. Claro que a gente vai falar que tem certeza, mas como que está lá no seu interior, que nós vamos dizer hoje, né? Vamos lá, meninas? Eu vou passar para vocês, bom dia de novo. Eu fiquei devendo algumas referências para vocês. Eu vou passar, se vocês não tiverem como anotar, se eu for muito rápida, vocês assiste de novo, tá? Que nas 2 aulas passadas eu falei para vocês por que Deus fazia perguntas, né? Que era para testar a memória, né? Como que está a memória dos ouvintes. Estamos muito preocupadas hoje, as meninas que são da área de educação. Eu tenho conversado muito com as coordenadoras, né? De departamentos dentro da igreja, na esfera religiosa, e elas trabalham fora, né? E elas estão muito preocupadas com essa geração sobre a memória. Então, o Senhor já naquele tempo, né, 2000 anos, né, o Senhor já fazia perguntas para testar a memória dos ouvintes e também visavam estimular o raciocínio. E quando ele dirigia as perguntas às pessoas, as perguntas eram para ir de encontro ao sentimento daquela pessoa. Aí, para trazer base bíblica, tem Mateus 15:34. Eu acho lindo quando Jesus chega assim. Ele já sabia de tudo. E pergunta, acho que é para João, né? Fala assim, quantos pães tem aí? Né? No milagre, né? Dos 5 pães e 2 peixinhos? Ou eu falo 2 peixinhos e eu troco? Me lembra aí, por favor. Pães e 2 peixinhos. Aí ele pergunta, gente, Mateus 15 já sabia, quantos pães tem aí? Se eu tivesse lá para Jesus fazendo essa pergunta, ele já sabe. E o milagre aconteceu, né? Mas os discípulos tiveram que se organizar, fizeram a distribuição. Então, aqui a participação humana, né? Tem o capítulo de João 1, Evangelho de João 1, 35 a 39. Tem também referência de Marcos 10:51, quando Jesus fala assim: que queres que eu te faça? Foi a parte que mais me tocou quando eu comecei a caminhar nessa graça, entender. Eu fiquei assim, meu Deus, se Jesus está fazendo essa pergunta, ele quer que eu venha raciocinar. Que queres que eu te faça? Não era só o sentido da visão ali, do sentido que Deus estava falando. Era muito mais além. Aí, ó, paralítico, quer ser curado? João 5, capítulo 5, verso 6. Mateus, capítulo 6, do 27. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Olha aqui ele fazendo a pergunta e a valorização da gente valorizar a existência, né, o aproveitar, porque não tem como a gente voltar, né? E as pessoas estão esquecendo disso.
o compromisso com a humanidade, com o social, compromisso com a existência. Lucas capítulo 6, versos 46. Outra pergunta: por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não faz o que eu digo? João 21, João capítulo 21, verso 17. Esses dois foi o que mais me marcou e Deus falou comigo. E que Deus se revele e fale mais profundo com vocês. Me chama de Senhor, Senhor, e não faz o que eu digo. O Senhor está falando comigo, como uma igreja, uma mulher do reino de Deus. Que eu não pertenço a mim mesmo. Se nós estamos aqui há 5 anos, nós não pertencemos a nós mesmos. Nós não podemos agir por conta própria. João 21, 17 me tocou muito, porque é quando Jesus chega em Pedro e faz aquela pergunta que eu ficava agoniada quando eu lia isso. Hoje eu entendo. Ele fala: Simão, filho de João, você me ama? Jesus sabia o que estava no mais profundo do coração de João. Então está aí essas perguntas, essas colinhas que eu passei para vocês. Então vamos aqui? É finalzinho já do 7º princípio, né? Prometo não estender, eu tenho aprendido muito com vocês. E é bom que a gente aprende errando, né? Vocês sabem, né? Eu sou do tipo assim, quando eu como uma comida muito saborosa, eu quero passar tudo de uma vez a comida. E não pode ser assim, né? A gente não pode comer, né? Ou passar toda a comida, senão você não consegue sentir o aroma, degustar cada momento de cada refeição. Mas Deus tem nos ensinado muito. E vocês fazem parte de tudo isso. Amém? Maria estimulava a proteção. Desculpa. É o finalzinho já. Maria estimulava a ambição anterior. Esse é bem pequenininho o trecho e ficou muito polêmico semana passada. Acho que já toda semana foi dito falar sobre mansidão na novela das 8. A palavra de Deus foi citada na Rede Globo. Eu gosto disso. Ah, mas você está assistindo novela? Gosto, porque eu filtro lá e ali está confrontando muito, está pondo muitas religiões, falando de preconceito religioso. E vem lá, ele fala do Sermão do Monte, aí vem a pastora, acho que ela nem tinha percebido isso, e ela vem nas redes sociais, a pastora Zirlene, que é uma mentora, ela é do Novo Horizonte, eu sigo ela já participei de alguns cursos com ela, e ela veio falar sobre mansidão, muito forte. E ela e ela foi igual eu, ela abriu o coração e falou: eu não sou nem um pouco mansa, e várias outras coisas, né? Mas nós vamos entender aqui o sentido. Eu quero trazer também novamente os textos bíblicos para vocês, rapidinho, para não estender, porque tem que ter base bíblica, né? Então, é necessário, isso eu escrevi ontem com meus estudos. Eu já tinha estudado, mas o Senhor pediu ontem, falou no meu coração, para que trouxesse mais. Não vai ter como esgotar esse assunto, tá? Só para vocês entenderem, assim, Ivanete, Deus está querendo que a gente se aprofunda mais nesse assunto. É necessário cultivar, buscar e ter a ambição de encontrar harmonia interior. É possível. Vocês sabiam que tem muito cristão e muita gente aí caminhando na graça que não acredita dessa harmonia, dessa tranquilidade. Nós passamos o ano todo declarando, né? O Espírito que está sobre vocês aí, na versão lá mais próxima do hebraico, fala que é um Espírito que traz tranquilidade, sim. Mas depois nós vamos ver na Bíblia o que apóstolo, não sei se é apóstolo Paulo está falando, para buscar coisas que nos eleva a essa paz, a busca, mas nós sabemos quem é o sustentador. Então, as escrituras diz e aconselha. Gente, eu vi isso aqui. Se eu não coloquei aqui a referência, depois eu falo. As escrituras diz, tem a mentalidade do Espírito. Lá o Espírito está em letra maiúscula, que é vida e paz. Eu sei que nós já sabemos que temos que ter a nossa mente, eleva a nossa mente cativa em Cristo e tem que ter a mente de Cristo. Mas aqui ele está pedindo, não sei se foi o apóstolo Paulo, eu pus as referências aqui, depois eu quero trazer para vocês, está no meu rascunho.
A mentalidade de aconselha tem a mentalidade do Espírito, é o Deus Espírito Santo, e a mentalidade dele é vida e paz. Aqui não está falando só no contexto de uma vida eterna, trazendo para nosso dia a dia. Aí depois vocês vão lá, referência, João capítulo 14, do 27, fala paz da mente. Romanos 15, 13. Quem é o reavivador? Certo? Fala de alegria, paz, claro que é só por meio da fé. Não é só para se sentir melhor momentaneamente, mas ficar sólida e aplicar essa paz. Filipenses capítulo 4, verso 7. A paz de Deus guarda o coração e a mente. A paz que nós buscamos, essa ambição, é para guardar a nosso coração e nossa mente. Isaías 26, 3 é o meu versículo que o Senhor falou muito comigo, que eu tinha um problema muito mesmo, não tenho vergonha, né, de dar os meus depoimentos. Ele fala que quem tem uma mente firme nele, né, ele fala de paz aqui. Eu não coloquei aqui as minhas reflexões, Isaías 26, verso 3. Colossenses capítulo 3, verso 15, a paz é uma bênção e todos nós buscamos com empenho outros tipos de bênçãos para o mundo físico. Assim, a bênção da paz é prioridade. E vocês lembram no Salmo 29, verso 11, que eu falei muito, nós ensinamos sobre a bênção da paz? O Senhor um dia me usou aqui e falou, ministra a bênção da paz na sua casa, minha filha. Vocês me pedem tantas bênçãos. Então, ela dirige, olha só que Colossenses 15, né? Eu coloquei aqui para somar, linkar, como diz a professora Márcia. A paz, ela dirige nossas decisões. Por que temos que ter essa ambição para encontrar harmonia interior e essa harmonia é a paz? Porque quantos de nós, a partir de mim, eu tomo decisões e que não é baseado na paz, é um fracasso, é uma decepção, é uma perda, né? Tanto financeira como perdas de sentimentos positivos e traz um sentimento baixo que eu falo, nossa, para que eu fiz isso? Então, ela dirige as nossas decisões jamais para nos tornar sozinhos. Vocês estão entendendo aqui? Você não vai, porque tem gente que fala, eu quero ter paz. Olha, por favor, eu tô vivendo isso. A pessoa fala assim, eu quero ter paz, me deixe em paz. Mas aqui dentro, oh glória, dentro do respaldo bíblico, isso é para nós, a igreja. Não é para a gente andar sozinho, se isolar, não. Fala que é para nos tornar, nos sentir um corpo, participante de um corpo. Eu vou entender sobre paz, ambição, harmonia interior, mas não é para mim ser uma ilha, vou dizer isso aqui para não estender muito, tá? Igual muitos hoje não querem envolver com nada na igreja, não querem entender esse sentido. O Senhor falou comigo ontem, olha, filha, fala com elas, depois nós vamos aprofundar e se sentir um só corpo. Isso é para nos fortalecer no mundo físico e no mundo espiritual. Então tá aí, firmando. Romanos 14, 4, deixa eu não coloquei nada, eu só pus uau. Romanos 14, verso 19. E Filipenses, acho que eu já falei, Filipenses 4, 7, a paz que guarda o coração e a mente. Então, eu encerro aqui as referências bíblicas e falo para vocês. As minhas considerações aqui. Se conseguimos uma sólida tranquilidade, alcançamos mansidão, não alcançamos? Eu deixo aí para vocês refletir. Por que Deus permitiu uma emissora imensa que ela afronta os princípios do reino e, ao mesmo tempo, Deus obriga eles, né? Ali fala, agora fala a minha palavra. Por que Deus trouxe esse assunto à tona? Uma emissora em nível nacional e reconhecida internacional. Então, a mensagem não é para eles lá, não. A mensagem é para nós, igreja. Se conseguimos uma sólida tranquilidade, alcançamos mansidão. Assim, seremos pacificadores. Deus trouxe essa revelação ontem para mim. Está incluído dentro do sermão do monte. E validamos a bênção da paz. Salmo 29, verso 11.
Buscamos tantas bênçãos no mundo físico, porém muitos cristãos não têm essa ambição, dessa bênção que transborda nas pessoas, lugares, atmosfera e é sustentado pelo Deus Espírito Santo. Então, se nós estamos aqui estudando essa ambição interior, né, encontrar a harmonia interior, né, já estamos finalizando. Ela traz uma sólida tranquilidade que é para você, mulher do reino de Deus, Rosa, é possível você ter essa sólida tranquilidade e você nessa sólida tranquilidade, nessa harmonia interior, vem a mansidão, sim. E aí vai ser chamado de pacificadores, lá no Sermão do Monte. Fechou aqui. Amém? E aí? Muita base bíblica? Eu acho bom, meninas. Não tem como. O dia que chegar lá no dia maravilhoso, aquele dia, eu tenho certeza que eu vou ver todos vocês lá. Jesus não vai puxar minha orelha. Eu tenho certeza, ele não vai puxar minha orelha. Muito bem, viu? Você lembra daquele dia? Você validou lá seus estudos com a minha palavra, que está acima de todo nome? Você deu honra para a minha palavra, filha. Meninas, ficou claro? Ficou bem? Ah, a referência tem a mentalidade do espírito que está com letra maiúscula? Qual é a mentalidade? Se eu estou, qual é o espírito que repousa sobre mim? Está em Romanos capítulo 8, verso 6, gente. Eu quero pregar sobre isso aqui. Gente, eu fiquei assim, de boca aberta. Como eu tenho o Espírito Santo repousando sobre mim, eu não vou ter essa missão de encontrar harmonia interior. É que, como os estudos, pesquisadores, né, da psicologia, estudou a personalidade de Maria, isso foi muito palpável, porque fala que o mundo das emoções, né, nós aprendemos isso, o mundo das emoções, ele não é palpável, mas ele é perceptível. E quando nós falamos isso aqui, a ambição de encontrar, né, a harmonia interior, ele começa assim, ele começa a ser perceptível e começa a ser palpável, porque as pessoas vão mudando as suas decisões, vão encontrando nessa, vai ter nessa mentalidade, a mentalidade do Espírito, do Deus Espírito Santo, é trazer vida, esperança e paz, sim. E nós temos que estar no lugar como cristãs, como mulher do reino de Deus e falar, eu vou contribuir para a paz aqui. Eu vou ser uma pacificadora. Eu vou levar esse título, sim, de pacificadora. Vamos lá? Então, ele citou aqui o Sermão do Monte, que Jesus proclamou a necessidade de nutrir o psíquico, né? O nosso psicológico. E foi um discurso, né, que encantou os mais ilustres humanistas. Felizes são os mansos, porque herdarão a terra. E eu coloquei para vocês lá, mas que terra é essa? Eu achei tão bonito que o Arthur me corrigiu e eu não tinha visto isso, né? Até que a Márcia, muito obrigada, tá, Márcia? Hoje nós não vamos falar, que Deus tocou no meu coração umas coisas aqui, eu vou deixar para falar na outra terça-feira também, porque eu quero escrever sobre isso e passar para vocês. Aí a Márcia até compartilhou, obrigada pelo feedback, a devolutiva do vídeo. Aí o Arthur falou, mãe, os mansos herdarão, que terra? Põe em letra maiúscula, mãe, porque eu, até o momento, eu pensava de outra forma. Eu sei que eu vou reinar com Cristo, mas aqui não está falando dessa terra. Ele elevou a necessidade de paz interior até o estágio mais sublime. Só alguém cuja personalidade foi tecida com a mansidão ocupa os espaços dos mais nobres territórios. Que terra é essa que Jesus se refere? Eu falo isso, eu esqueci de pegar a referência aqui da parábola do semeador. Márcia, procura para mim, por favor, aí, se não travar, a parábola do semeador. Meninas, que terra é essa que está falando que os mansos... Eu vou deixar aberto aí a participação de vocês. Fale com uma palavra que vocês entendem até hoje. Claro que aqui, dentro, aprofundando... Não, fecha aqui, não vou aprofundar nisso, não. Nós vamos só... A semente nós sabemos que é a palavra de Deus, mas a terra nós vamos trazer com base bíblica o que quer dizer. Então fala, que terra é essa que Jesus estava se referindo? Que os mansos herdarão a terra. Aí eu gostaria que vocês participassem um pouco para me ajudar também.
não é apenas a terra de um reino vindouro, ou dizendo que isso é impossível, né, alcançar, né, o ser humano alcançar. Pode falar, meninas. Que terra é essa que os mansos vão herdar? Aqui deu um probleminha Deu um probleminha aqui, Vaneja, e eu acabei sumindo um pouquinho. Então, quando eu pedir para buscar referência, não vou pedir com você para não atrapalhar. Tá gravando ainda? Não tem problema, não. Não tem Tá problema, gravando. não. Então, vamos. Vocês querem falar? O que vocês entendem? Uma palavra? O que é essa terra? Ou vocês querem deixar para depois? Meninas, nós temos aqui 5 anos que nós estamos estudando, estamos juntas. Nós não somos só amigas virtual. Nós temos liberdade de vocês falarem o que não concorda, de acrescentar, mesmo que o tempo eu não quero estender muito, que às vezes vocês estão cansados, vocês têm que fazer. Cansada não, porque nós acabamos de acordar, né? Vocês têm que correr para o cotidiano. Tenha liberdade. Jamais vocês podem se sentir intimidada. Não, Ivaneide, eu entendo assim. Eu aprendi assim. Vocês são livres e eu quero que vocês tenham essa liberdade. Foram 5 anos. E depois eu quero falar dessa trajetória de 5 anos. Foram 5 anos, são 15, 5 anos nós caminhamos juntas. Então, participe, fale o que vocês não concordem, traz mais ensinamento para nós, tá bom? Eu sempre deixo esse espaço para vocês falarem, porque isso me ajuda, contribui também para o meu crescimento intelectual e espiritual, tá bom? Então, está aí aberto. Se vocês não quiserem falar, eu respeito, tá bom? Beleza? Meninas, Eu aí, imagino, eu imagino hã? que essa terra, eu imagino que essa terra é o céu. Que o Hum? Senhor Jesus falou, né, que ele estava indo preparar um lugar para a gente. Eu acredito que essa terra que os mansos herdarão é o reino de Deus. Amém. Sim, essa terra. Ela também pode ser vista como a glória e como o poder do Senhor, em relação ao cuidado da criação. Não terra habitável, mas o Senhor enquanto terra. Muito bom. As duas colocações de vocês, sim. Não podemos deixar excluir essas interpretações. E eu vou dizer algo. A terra, que tem um texto bíblico que eu vi que o apóstolo Paulo fala que Jesus convidando, Jesus vai reinar nessa terra. E ele vai Mas reinar. aí E ele ele fala, quando ele vai reinar nessa terra, ele fala a questão do milênio. São os 1000 tem, anos de governo. Mas aí, assim, ao meu, assim, porque, ó, os pode falar. mansos e humildes. Não tem como você estar em Cristo, você viver nesta terra, se você não for manso e humilde de coração. Então, para você habitar na presença do Senhor, para você estar associado ali ao Senhor, na soberania dele, no cuidado dele, você tem que ser manso, você tem que ser humilde. Verdade, E isso verdade, não vem de nós. Isso, por capacidade própria, a gente não consegue. Então, a gente verdade. tem que pedir o quê? Ao Espírito Santo que nos conduza a esse estágio aqui. Aí, quando Certo, o apóstolo fala, ele fala do reino, quando os 1000 anos de governo, que nós, aqueles que estão em Cristo, eles, eles reinarão com Cristo aqui na terra. Porém, nem todos estarão na posição de governo, porque aí é quando ele coloca, ele faz essa distinção, que uns serão governantes, outros serão mandados, porque vem a questão do galardão. porque é uma estrutura de um reino, é tudo organizado. Isso que a Priscila está falando é verdade. E eu concordo com as duas colocações de vocês. Só porque as pessoas estão esquecendo que o espírito, a mentalidade do espírito, do Deus Espírito Santo aqui agora,
O reino de Deus se constrói aqui. Como que eu estou como igreja de Deus? Com essa mentalidade do Deus Espírito Santo de me aprofundar em águas mais profundas. As pessoas, elas colocaram na mente, né, nós não vamos entrar muito nisso, que nós sabemos, nós temos o diagnóstico, como que está a igreja do Senhor. A igreja é eu sei. Então, nós temos que entender que as pessoas, elas fecharam só para o reino vindouro. E Deus, ele está corrigindo a igreja aqui, falando da possibilidade da paz, de ter essa ambição, de estudar as personalidades, os tipos de personalidade dos heróis da fé, os tipos e o que mais? Os traços de personalidade, para entender que o reino, essa herdar aqui, e nós vamos mais profundo. Que aí as pessoas eu não tinha essa ideia, eu demorei também ter essas duas mentalidades que vocês aí, e depois em reinar aqui, reinar, sentir essa paz, reinar, olhar, ter um olhar de graça para dentro de mim, olhar os meus pontos, né? Ter esse relacionamento, inteligência relacional comigo mesmo, construir a minha eternidade. Eu nem conhecia o pastor Luiz e eu comecei o Senhor me moldar sobre isso aqui, sobre esse reinar, sobre construir a eternidade. Aí, quando eu fui estudando as palavras, os estudos do pastor Aloysio, junto com o estudo do pastor Luciano Subirá, que ele tem um livro, A Transformadora Graça, eu entendi isso aqui. Então, aí nós seguramos aí essas considerações, sim, que nós não vamos entrar nele aqui no contexto, mas tem tudo a ver, está linkado. Nós vamos entender aqui o que Jesus falava da terra. A semente nós sabemos que é a palavra. Nós sabemos também que vai vir um reino vindouro. Mas aqui ele quer falar, ele vai tratar, estamos tratando de traço de personalidade, tipos de personalidades dentro da psicologia, com base bíblica, e para entender que é possível para mim e para vocês buscar essa ambição e essa harmonia interior, que muitos deixaram, muitos cristãos deixou de buscar isso. A mansidão é uma das virtudes cardeais cristãs, meninas. O Senhor falou que aqui você deu essa lição para elas. Você pregou isso aqui na live. Meu Deus! Aí quando eu abro um estudo que eu estou junto com a Enilva, tá lá a mesma coisa. Então não tem como eu falar que as coisas não estão linkadas. O Senhor falou, filha, lembre elas que você já ensinou, mansidão é uma virtude cardeais, cristã, virtude. O que significa cardeal? Cardeal é dobradiça. A dobradiça, a função dela é sustentar, permitir articulação, conexão entre os seres humanos. Eu já tinha falado sobre isso. Então, a dobradiça, essa virtude, essa ambição, dessa paz, né? Dessa harmonia interior, ela não é só para nós, não. Ela vai servir como uma dobradiça para sustentar, permitir a sua conexão com o céu, com os seres humanos. Aí cai o que o apóstolo Paulo falou, para você entender o que é corpo. Essa palavra é para nós que é como igreja, que dentro da própria igreja, do corpo, muitos estão distanciando uns dos outros. É para entender o que é junção, o que é unir. Aí eu entendo o que é corpo, aí quando eu vou para lá, para fora daqueles que não são cristãos, eles olham para mim e louvam a Deus porque eu tenho essa ambição, eu encontrei essa harmonia interior. Então, vamos fechar aqui. Jesus disse, lá na parábola do semeador, Jesus disse, né, que representava vários tipos de terra. Vocês lembram? Vocês querem recapitular comigo? A semente, que gaguejando. O que era a semente? O semeador, o que era a semente? Semente é a palavra. É a palavra. Quais os tipos a terra aqui, o que Deus falou que representava a terra, o que era? Em sentido de... Ele usou uma metáfora, né? A terra era o quê? É os corações. Coração. Aí, primeiro, ele falou de uma terra seca e impermeável. Segundo, falou de um solo rochoso. Terceiro,
a terra entre os espinhos. 4, uma terra boa. Meninas, eu faço a pergunta para vocês. O seu coração já foi esse tipo de terra? Porque para chegar o meu coração ser uma terra boa, eu tenho que entender que meu coração já passou por esse tipo de terra. Porque quando eu fui reunir com as mulheres do reino e dar um treinamento, o Senhor bateu muito na tecla, acho que é Isaías, falou assim, eu preciso, acho que é Isaías, se eu não me engano, eu preciso tirar esse coração de pedra e colocar um coração sensível. Aí eu entendi. Eu falei, o Senhor está falando é com a igreja, comigo. Porque às vezes eu não tô entendendo, porque lá ele falava de salvação. Mas hoje o Senhor está trazendo essa palavra para que a gente venha entender que nós passamos por esse estágio aqui. E alguns hoje estão passando por esse estágio. Que a palavra está entrando, e eu falei ontem com a Cris. Ela mandou um áudio para mim, ouviu a oração, e ela foi maneira, aí ela começou a falar: não tem como eu estudar a palavra, conhecer a palavra, e essa palavra não está, o meu coração não está sendo terra boa, porque a pessoa, eu como cristã e como igreja aqui nessa terra, eu não estou dando bom testemunho, eu não estou tendo nada de mansidão e nem harmonia interior. Ivana, Então aqui, fala. é, e aquela passagem também que Jesus fala assim, ó, eis que estou à porta e bato. A gente coloca sempre para as pessoas que não são cristãs, não é? Verdade. Mas essa palavra é para mim. Essa palavra, eis que estou na sua porta, estou batendo. Muitas vezes eu convido Jesus, faz morada no meu coração. Mas quando ele vem, eu estou insensível, então eu não escuto ele bater na porta. Verdade. Então a E gente eu falo quantas vezes eu tenho assim, eu tenho orado, eu tenho chorado aqui, já falei com o Senhor, eu não sou mansa, já falei com o Senhor que meu coração às vezes sim é duro como pedra. E nós estudamos sobre os mandamentos e falando quantas vezes nós esquecemos de expulsar o espírito de egoísmo, de vaidade individualista. Aí que voltando para o texto, né? Vocês vão me falando quantas horas? Aqui falando o texto, 5 para as fala que 8. então já foge, tem que terminar. O é, quarto tipo. Ah, tem só uma mensagem aqui da Priscila, que ela escreveu ah, aqui, ó. A mansidão não é sinal de fraqueza, mas de força controlada. Ela envolve confiar em Deus e submeter-se à sua vontade, mesmo em meio às adversidades. Aqueles que são mansos são abençoados, pois herdarão a terra. Mateus 5:5. darão a terra. Aí Deus está falando aqui, agora com os estudos, com base, né? Com a base bíblica, com o que está falando ali, que a terra era o coração mesmo. Então, aqui está voltado para isso agora. Então, felizes são os mansos, porque herdarão a terra. Aqui não fala só do reino vindouro, mas do interior, do seu interior. Então, a gente acha que a mansidão é só para tratar bem, né? Ser mansa, concordar, ter o princípio da lagartixa, balançar a cabecinha, às vezes ser simpática, se serena, né? Serena, amansada, sossegada, tranquila, com a Suzana, com a Priscila, não. Aí eu tenho que entender que é para mim, o meu interior, porque se o Senhor falou da semente da palavra, eu tenho que ver esse estágio aqui, ó. A terra é o coração, é o coração. Aí o quarto tipo de terra, o que é? Ela representa os famintos da oração Magnificat de Maria, o que sacia sua fome e frutifica em abundância. É o que nós estamos fazendo aqui. Nós já estamos no estágio da terra boa, essa terra boa, porque se você está sentado na cadeira tem 5 anos, você está querendo mais, você está nessa linha de faminta. E eu sei como eu estou lutando para ter essa ambição, para encontrar a harmonia interior. Aí ele fala, ele usa aqui, o conceito do mestre dos mestres, os mansos herdarão a terra. No conceito do mestre dos mestres, os mansos herdarão a terra. Os que usam qualquer forma de agressividade não conquista seu espaço nem dentro e nem fora de si. É preciso ter
fome de tranquilidade para explorar o que ninguém explorou, tá vendo? Mas onde estão as pessoas tranquilas nessa sociedade? Mas onde estão as pessoas tranquilas dentro da nossa ambiência religiosa? Elas são raras, mais raras e mais preciosas, preciosos diamante, raras nas religiões, nas escolas de psicologia, na faculdade de pedagogia, e assim vai. Urgente. É preciso buscar, se soltar, dar valor o que tem valor, selecionar, priorizar o tempo, recuar se necessário, diminuir as atividades se for preciso, treinar nossas emoções para não sermos escravos das circunstâncias da vida, das necessidades sem importância. Eu estou aprendendo a treinar as minhas emoções. E o pastor Tiago Brunet, ele fala algo interessante. Ele fala: a gente tem que entender, levar a sério o mundo físico, levar a sério o nosso interior. Porque aqui no nosso interior é o mundo das emoções. E ele fala, o autor, né, Augusto Cury, eu sempre troco, eu falo, ele fala, mas o autor aqui, com base nos traços da personalidade de Maria, nos tipos de personalidade, e trazendo isso aqui, o que é os mansos herdarão a terra, para a gente entender, encontrar essa harmonia interior, é treinar nossas emoções. Quem faz esse treinamento? Somente os famintos, é você e eu. Você está fazendo esse treinamento? Você está treinando as suas emoções? Amém, amém. Vamos fechar aqui? Terminamos. Não posso atrasar. Aí, ele traz aqui, o autor, gente, é muito forte. Sabe quem que ele traz aqui para exemplo? Charlie. Como chama aquele da teoria da ervilha? Charlie Darwin. Darwin. Depois eu ponho lá no grupo para vocês entenderem. Eu vou deixar ele aqui, que ele é muito. Ele traz aquele homem para confrontar, hein? Ele traz aqui o depoimento dele. Para Jesus, os tranquilos não são passivos, tímidos. Por sua vez, não são os que têm medo de se expor, ó nós aqui, ou os que têm uma vida perfeita, sem ataques dolorosos, mas os que resistem com inteligência ao impulso, os que procuram governar seu ser, os que treinam a pensar antes de responder. Vocês, aí eu termino. Vocês lembram quando eu falei do olhar da graça? Olhar, que é o segundo relacionamento, olhar para vocês, quando a gente fala isso aqui, né? Olhar sem reduzir. Fechando aqui. Sua paz, não, eu tenho que ler todinho, né? Já tratei, ele fala que já tratou muitas pessoas famosos, riquíssimos, mas eles tinham a paz sequestrada, não por sequestradores, mas por seus pensamentos dramáticos e pelas nuances da existência. Aí ele fala, não desenvolver a ambição interior, esqueceram de ter fome de tranquilidade e de qualidade de vida, de cuidar afetivamente de si mesmo. Se cuide. Então, ele está falando da falha da educação. Aí eu termino aqui, que ele fala, devemos falar mais sobre os mistérios da vida, os conflitos humanos, as crises existenciais, mostra que a dúvida é mãe da criatividade. E os conflitos, pai de novas ideias. Não se deve temer a dúvida e nem perturbar diante dos conflitos. Nós olhamos e vimos que nesse capítulo, no começo ele tinha falado, né? Mas nessa paz interior, nós já sabemos como era os traços de personalidade de Maria, os tipos de personalidade dela, que ela era uma mansa. E nós temos o exemplo do manso e humilde. Eu estou numa campanha aqui que onde a oração fala, Senhor, me dê um coração sim. Eu autorizo um coração semelhante ao seu, manso e humilde. Mas é pedindo, treinando as nossas emoções e compreendendo, eu fecho aqui, compreendendo o mundo físico. Não é brincadeira. Compreendendo que é necessário você ter um olhar de prioridade,
um olhar de cuidado para o mundo das suas emoções, levar a sério esse mundo espiritual, porque se eu não conseguir fazer tudo isso que nós já falamos aqui, que foi bem, a gente pode aprofundar depois, mas eu falei anterior à base, se a gente não tomar o cuidado de treinar nossas emoções, você sabe o que o mundo espiritual faz? Porque o nosso inimigo não brinca de ser inimigo, ele vem naquela área onde você se limita e acha que não é possível ter uma vida de tranquilidade, de serenidade. E você acha assim que aí a gente começa a engessar que a mansidão não é para cultivar agora. E nós precisamos, igual eu falei ontem na oração, que peça que o Senhor venha, que Deus venha. Não é só com transformação, o autor, o pastor fala, é trans. Depois eu falo o nome, eu esqueci. Eu falei na oração ontem, na oração eu coloquei. Meninas, muito obrigada. E é para nós mesmo. O Senhor está falando, vocês vão me desculpar, Deus está falando como falou comigo, que ele precisa de uma igreja mansa. E nós sabemos que o autor falou ali, é bem diferente mansidão. E ele precisa que a Suzana olhe para dentro dela e vê que é possível trazer essa tranquilidade, essa firmeza no seu andar, seja qualquer decisão que você for tomar. A Priscila também. Essa mansidão é para ir lá no nosso interior, no mais profundo. A Márcia, ela presenciou isso, ela abriu o coração para mim, eu abri o coração para ela. Como que nós, né, Márcia, lutamos nesses 5 anos para que tivéssemos essa ambição dessa harmonia, dessa tranquilidade, para herdar essa paz, essa terra aqui, ó, para herdar essa terra aqui. E tudo está linkado. E quem que é o que traz o reavivador, o sustentador, é o Deus Espírito Santo. Beijão, se faltou mais alguma coisa, se vocês desejam, falam, Vaneja, eu queria mais, foi pouco. Fique à vontade. Beijão, uma boa terça-feira e que nós venhamos, sim, treinar as nossas emoções e herdar essa terra. E nós estamos agora no estágio da terra boa, que nós somos as famintas. Beijão. Que lindo, que coisa maravilhosa, né? Deus é maravilhoso. Deus é perfeito. Eu queria pedir para Priscila orar por nós nessa manhã, deixar o Espírito Santo conduzir esse momento de oração através dela, em nome de Jesus. Amém. Vamos fechar nossos olhos, vamos levar nosso pensamento mais uma vez a Cristo, ao nosso Pai. Que venhamos compreender, Senhor, a necessidade de estarmos na Tua presença. Que venhamos, Pai querido, convidá-lo mais uma vez para se fazer presente à nossa mesa. Pai, nós te louvamos e te agradecemos por essa palavra enriquecedora, essa palavra reveladora, por este alimento, Papai, que o Senhor tem nos permitido comer, Papai, dia após dia. Senhor, que venhamos desfrutar da tua paz, do teu entendimento, que venhamos, Papai, pedir, Senhor, cada vez mais para que venhamos desenvolver os frutos do teu Espírito, porque sabemos, Papai, que de nós mesmos nós não conseguimos, Senhor, mas que de glória em glória, e o Senhor nos capacita dia após dia para que possamos ser mansos e humildes de coração. Pai, nós te louvamos e te agradecemos, papai, por cada vida presente, papai, por aquelas que não puderam estar conosco nesta manhã. Alcança cada uma nos seus afazeres nesse momento, papai. Alcança ela nas tuas necessidades, Senhor. Pai, que elas venham compreender que a paz habita dentro dela, Senhor, porque o Senhor já está dentro de nós. E que não venhamos, papai, perder esta paz. Que venhamos, papai, desfrutá-la dia após dia, momento após momento, papai querido. E que venhamos nos esforçar para permanecer nela, assim como a tua palavra diz. Esforça-te para que permaneça na paz. E nós te pedimos, Senhor, que venhamos nos esforçar, que nós não venhamos sair da tua presença, Pai, porque a tua presença, Papai, é o que nos sustenta, a tua presença nos guia, a tua presença nos direciona, Papai querido. Senhor,
Alcança cada uma de nós, Pai, neste momento. Venha suprir, Senhor. Venha suprir as nossas necessidades, as nossas carências, Papai. Sim, Aquilo que Jesus. temos colocado diante do teu trono, Senhor. Pai, tu conheces, Senhor, o interior, o íntimo de cada uma de nós, Sim, mesmo que Jesus. não venhamos falar, papai, mas o Senhor é aquele que sonda os nossos pensamentos. E que o Senhor venha trazer agora o bálsamo, que o Senhor venha trazer um refrigério, papai, que o Senhor venha Sim, trazer esse Jesus. descanso que nós necessitamos, papai, porque o Senhor sabe como anda a vida de cada uma. O Senhor sabe do que cada uma tem necessitado, Senhor, e que esta Sim, Jesus. palavra, Pai, venha ser semeada, papai, que ela venha dar frutos, que venhamos, papai amado, permitir que ela venha cair nessa terra boa, papai, que ela venha ser geminada Sim, como uma semente, porque o sim, Senhor dá a semente, pai, mas o Senhor é quem germina ela nesta terra boa. E que sim, Jesus. venhamos crer que o Senhor está semeando, que o Senhor está frutificando, papai, nas nossas vidas, cada palavra alimentada aqui, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Amém. Jesus, nós te louvamos e agradecemos pela tua presença e a tua bondade, o teu favor nas nossas vidas no dia de hoje. Louvado seja o teu santo nome, Jesus. Amém. Meninas, só um pouquinho, só para terminar, falar rapidinho. Romanos 14, 19, coisa tão naturalmente, você sabe o que o apóstolo Paulo fala para nós? Busque, busquem coisas que tragam paz, tá vendo? Inteligência, racionalidade, tem ambição. Busque coisas que tragam paz. Seja natural. Já, você já sabe o caminho. Era isso que ele ia falar. Que, meu Deus, é o que nós estamos fazendo. Então, lembre, o apóstolo Paulo, de forma tão natural, falou, busque coisas que tragam a paz. Era isso. Márcia, quer falar alguma coisa? Não, só Ah, agradecer. Suzana, era para tirar uma foto, mas deixa para terça-feira que vem. Terça-feira que vem nós vamos falar sobre contemplar. Então, comece a contemplar a natureza, poste lá, porque aí eu vou mandar as referências para vocês. Vai ser rapidinho também semana que vem. Esse último não, o oitavo princípio é rapidinho, sobre contemplação, muito forte também. Amém, glória a Deus. Então, Deus abençoe cada um. Que a bênção do Senhor. Gente, eu falo, desculpa te cortar, mas eu fiquei tão tocada com esse texto, com essas referências bíblicas. Eu fui muito tocada. É um Amém. material de ouro, viu? De ouro, viu? Vocês podem pegar, vocês podem pregar em cima disso aí, discipular outras pessoas. Esse material é nosso, né? Não é só da irmã Neide, o que eu posto lá é nosso. Fique à vontade, tá bom? Desculpa, Márcia. É Pode falar, tranquilo. pode falar, querida. Deus abençoe, que todas tenham uma ótima semana. Esperamos vocês na próxima terça-feira, para a glória do Senhor. E já já subo para o canal o vídeo para vocês compartilharem e honrarem a missionária Ivaneide, né? Porque ela tem se dedicado e tem degustado esse material, se empenhado para poder trazer para nós. Então, realmente, nós precisamos honrar, compartilhando, né, para mais pessoas saberem que existe essas rosas cheirando aqui, tá bom? E, Tá gente, bom. e mulheres inteligentes. Ah, Márcia, sua participação lá no Congresso, eu vi, você tirou um print, aí eu vi você lá no cantinho, aí eu queria o link para me ver Ah, eu a sua interpretação, vou te mandar. se tiver. Tem no canal, tá lá, vou te mandar então. A minha participação foi pouquinha, gente. No sábado eu passei muito mal, então eu fiquei mais no apoio, né? Então, assim, juntou minha ansiedade, juntou os problemas de mulheres que eu estava na semana, aquela semana gloriosa. Então, foi muita cólica, muita dor, mas eu fui. Tava Ela, ó, foi, né? Foi. é, Tava, ó, firme. firme lá, Beijão, mas olha. foi um momento maravilhoso, foi incrível. Então, Deus abençoe e até terça. Amém. Tchau, tchau. Beijão.